Saiba por que R$ 5.000 no bolso valem mais do que 10 mil de salário com dívidas. Se você já se sentiu atrasado financeiramente por causa do que já viu na internet, esse vídeo é pra você. Bom, muitos podem até achar que R$ 5.000 não é nada e que ter essa quantia reservada é irrelevante. Até porque aqui na internet parece que todo mundo investe. Todo mundo entende de ações, todo mundo tem no mínimo R$ 100.000 em mãos, mas isso tudo é uma bolha. A realidade é muito diferente. No Brasil, ter esse valor já te coloca acima da média financeira. E isso não sou eu que estou falando. Hoje vou te mostrar com dados por que isso é verdade e por que não devemos menosprezar esse começo. Principalmente para quem ainda ganha pouco. Enfim, quando ouvimos influenciadores falando de ter 100 mil ou R$ 1 milhão investidos como se fosse algo comum, é normal a gente nos inferiorizar pensando que o que temos no momento não vale de nada. E que muitas vezes nem vale a pena continuar investindo. Por conta dessa comparação, vendo que vive uma realidade muito distante da galera da Faria Lima, por exemplo. Isso acontece porque quando acompanhamos um determinado nicho na internet, o próprio algoritmo vai nos recomendar mais vídeos a respeito do tema, como educação financeira e investimentos, por exemplo. E assim vamos esbarrar com muitos canais que falam para pessoas que têm muito mais dinheiro investido, sendo ainda uma parcela bastante pequena da população. Até porque existe uma pesquisa chamada Raio-X do Investidor Brasileiro, feita pela Ambima em parceria com Datafolha, que analisa milhares de brasileiros de todas as classes sociais, regiões e idades. E um dado bastante assustador é que só cerca de 37% dos brasileiros investem em algum produto financeiro. E isso inclui até mesmo a poupança, ou seja, a maioria da população não investe em nada. E aqui não estamos falando apenas sobre investimentos de longo prazo, estamos falando de ter qualquer tipo de produto financeiro. Ou seja, os 63% restantes não têm sequer uma reserva de emergência, o que significa que qualquer imprevisto na vida já vira dívida, não tendo aquele colchão de segurança caso precise de dinheiro em alguma emergência da vida. A verdade é que esses 63% estão em vulnerabilidade financeira, pois não tem poder de escolha caso seja demitido, sendo obrigado a trabalhar o mais rápido possível para pagar as contas. Caso quebre algum eletrodoméstico em casa, vai ter que se endividar para consertar ou comprar um novo e por aí vai. Continuando naquele ciclo de trabalhar apenas para pagar as contas de cada mês e não as contas da vida, não vivendo de fato. Por isso é tão importante começar, mesmo com pouco, a formar sua reserva de emergência. Bom, se você ainda não sabe o que é reserva de emergência, sugiro que veja esse vídeo aqui em cima, tá bem completo. Mas a situação fica ainda mais assustadora quando cruzamos os dados de quem investe com a renda e comportamento dessa população. Assim, alcançamos a estimativa de que apenas cerca de 14% dos brasileiros tenham 5 mil ou mais acumulados. Óbvio que essa é uma estimativa e não tem como afirmarmos com precisão. Porém, de forma geral, as classes A e B certamente são as que conseguem alcançar tal marca com mais facilidade. Enquanto a classe C sofre um pouco para chegar nesse nível, mas consegue com disciplina ao longo do tempo. Enquanto as classes D e E, quando investem, geralmente é com valores muito baixos, sendo bem difícil ver 5 mil na conta. Mas a verdade é que existem pessoas até mesmo nas classes A e B que vivem gastando toda a renda e se endividando. Por isso dos 14%. Por isso o número de brasileiros com mais de 5 mil é muito pequeno, até mesmo dentro dessas classes. Justamente porque a maioria nem sequer começa. Opta por gastar tudo ou mais do que ganha por sempre ajustar gastos com renda, vivendo no automático. Mas sejamos sinceros aqui, 5 mil não deixa ninguém rico. Não vou ser sensacionalista aqui de dizer que com essa quantia investida você vai ter liberdade financeira ou algo do tipo. Mas existe algo muito mais importante nesse estágio inicial. Sair da vulnerabilidade financeira. A real é que os primeiros 5 mil não mudam sua vida financeira, mas mudam sua postura diante do dinheiro. E quem menospreza isso não tá pronto pro tema desse vídeo. Justamente porque ainda tem aquela ideia de que reserva de emergência é coisa de rico, que investir é arriscado, ou que tem que aproveitar a vida gastando tudo que ganha porque caixão não tem gaveta e tudo mais. Mas a verdade é que não fazer nada é que é arriscado demais. Se você continuar levando como se não houvesse amanhã, infelizmente o amanhã vai chegar e você vai se ver afundado nas contas pensando que deveria ter feito diferente. Agora, se você levar como se houvesse sim um amanhã, felizmente vai chegar o amanhã e você vai se sentir bem consigo mesmo por não se endividar e sim aumentar seu montante. Aumentando também sua segurança financeira e tendo uma vida bem mais tranquila, que é o que importa. Até porque a ideia não é só ter dinheiro. A ideia é ter dinheiro pela segurança que isso traz. Porque imagina você com 5 mil reais de reserva sentindo que já passou pelo primeiro degrau da educação financeira, deixando a vulnerabilidade para trás. E claro, enquanto isso, vai olhar para o lado e ver todos seus familiares e amigos gastando tudo que ganham e só acumulando dívidas em cima de dívidas. Infelizmente essa é a realidade do Brasil. Aqui com certeza não é um país fácil de se organizar financeiramente, com muitos impostos, poder de compra baixo e instabilidades.
Porém, você quer ser a pessoa que está sempre devendo ou quer ser aquele que tem dinheiro investido? Nem que seja os 5 mil iniciais falados aqui no vídeo. Bom, infelizmente, tanto para quem gasta tudo que ganha quanto para quem tem 5 mil de reserva, é difícil colocar as finanças pessoais em dia. Porém, com certeza o jogo fica no modo hard para quem já jogou a toalha e escolheu gastar tudo que ganha sempre. Esse sim vai se enrolar bastante. E também é bastante importante o aumento da renda para sair do vermelho. Até porque, como eu já disse, se você for das classes D e E, deve ter como prioridade principal aumentar a renda para ter uma folga maior entre os gastos e os ganhos. Mas daqui a pouco vou te mostrar por que ganhar mais não resolve nada se você continuar gastando do mesmo jeito. E é justamente por isso que falo que ter seus primeiros 5 mil é tão importante. Não pela quantia em si, mas sim por te tirar desse lamaçal que infelizmente a grande maioria do Brasil vive, de mês a mês, de contas em contas para pagar. E agora que vem a parte mais importante. Ter 5 mil endividado não resolve, sendo justamente o problema falado aqui no vídeo. Então se você tem pelo menos 5 mil e 0 dívidas, já digo que é um dos primeiros momentos que você vê a educação financeira dando resultado. É aquele gostinho que você tem de estar melhorando financeiramente. Justamente pelo fato de que ter essa quantia de reserva nos possibilita ter poder de escolha, que como vimos pelos dados e estimativas, poucos brasileiros têm. Essa reserva, somada a não ter dívidas, já significa estar alinhado com aquela premissa de a dívida tira liberdade, enquanto o capital dá poder de decisão. E é claro, aqui estou falando daquelas dívidas como cartão de crédito, empréstimos, parcelas a pagar e tudo mais. No caso apenas do financiamento da sua casa, que não estamos considerando como dívida aqui. Assim como aquela frase, na economia real, liberdade começa quando você não deve a ninguém. Então pare de ser quem deve e comece a ser quem põe o dinheiro para trabalhar. Mas é nessa de colocar o dinheiro para trabalhar que muitos pensam em dar o passo maior que a perna. Todo mundo só pensa em alcançar os 100 mil ou 1 milhão investidos. Porém, antes de pensar em ficar rico, o primeiro desafio que temos que enfrentar é sair da média. E no Brasil, sair da média começa com reserva e controle. Ter 5 mil não te faz rico, mas te tira daquele estágio vulnerável e te dá aquele alívio. O que quero dizer é que como se a maioria estivesse tentando correr uma esteira, ou seja, corre mas não sai do lugar, justamente por viverem essa imagem tão famosa aqui no canal. Enquanto quem consegue sair das dívidas e ter essa quantia de 5 mil, já passa a respirar mais aliviado, tendo mais poder de escolha que todos à sua volta que ainda estão no ciclo do endividamento e do gasto total da renda, sem nada de estoque, apenas fluxo. Ou seja, a maioria tem a torneira pingando todo mês, tem um salário caindo na conta mensalmente, mas tem o recipiente furado, por não conseguir segurar nada, não conseguir poupar nada. Enquanto quem não tem dívidas e 5 mil poupados, tem todo mês seu salário pingando, com a torneira jogando água no recipiente, mas por estar firme sem furos, vê essa água crescendo aos poucos ao longo do tempo. Ou seja, vê o montante crescendo por estar sempre gastando menos do que ganha e investindo essa diferença. E aqui vamos para o exemplo hipotético. Vamos imaginar a Rafaela que ganha um salário de 5 mil mensalmente, mas como não tem controle, gasta mais do que ganha e vive endividada. Agora, do outro lado, temos a Juliana que ganha bem menos que a Rafaela, com um salário de 3 mil. Mas por ter disciplina e controle, consegue poupar mensalmente R$500, com padrão de vida em 2.500. E aqui a gente já consegue ver que mesmo a Juliana ganhando menos, está muito mais preparada financeiramente. E se formos imaginar que tanto a Juliana quanto a Rafaela mantenham esse mesmo ritmo durante um ano, fica bem nítido que a Rafaela vai estar ainda mais endividada, por conta da bola de neve que isso vai se formando ao longo dos meses, enquanto a Juliana termina o ano com mais de R$6 mil. E sim, é pouca coisa, mas veja que a Juliana não está mais em vulnerabilidade financeira, com medo de ficar ainda mais endividada no próximo mês. Até porque ela pode não saber ainda, mas já está do outro lado do jogo, está no controle do dinheiro. Enquanto a Rafaela, mesmo ganhando mais, está cada vez mais dominada pelo dinheiro e assim piorando financeiramente a cada mês por viver no automático. Mas o maior problema é a Rafaela não enxergar isso, sempre jogando o problema para os outros e nunca pensando na educação financeira. Bom, se você já chegou nesse nível dos 5 mil, meus parabéns. Comente aqui embaixo que eu quero saber. Você já está acima da média, por incrível que pareça. Se ainda não chegou, agora você sabe que é possível e que essa deve ser a primeira meta quando falamos de sair da vulnerabilidade financeira. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.